bota o Vasco na semifinal para esse reencontro do Fernando Diniz com o Fluminense. Uma história que foi muito vitoriosa e feliz e que agora vai ser feliz para um lado e vai ser triste para o outro. E, cara, em decisões por pênalti, assim, os heróis não usam capa, eles usam luvas e o Léo Jardim tá lá. A gente citou na transmissão aqui que com ele no gol, o Vasco só perdeu uma decisão por pênalti. E continua assim. Luana Maluf, Diniz indo pra galera. E é impressionante, né? É uma imagem. É muito legal ver, depois de tantos anos difíceis que o Vasco vem vivendo, de um período tão delicado que o Vasco... E sai com a vaga, e de uma maneira dramática, de uma maneira sofrida, mas com essa imagem que é muito bonita. É a imensa torcida, como diz o hino. É a imensa torcida do Vasco feliz e muito feliz, Luana Maluf. Essa imagem é muito linda e o Diniz é muito merecedor. Porque quando a gente para pra pensar o quanto ele apanha de todos os lados, por conta da sua ideia de jogo, o quanto ele insiste nas suas próprias crenças, tá aí. O Vasco, mais um ano, vai lá e consegue chegar à semifinal da Copa do Brasil. É incrível, esse time é muito lutador, muito guerreiro e lida com adversidades o tempo todo. Eu não tô falando só extra-campo, tá? Porque isso a gente já sabe, vem desde o começo do ano, como tudo foi construído. Mas esses jogadores, hoje, desde o primeiro minuto, com os jogadores que saíram por conta de lesão, por situações físicas ali, não ter o Jair pra essa partida, e esse time vai lá e sustenta, mesmo depois de um pane, né? Porque acontece esse pane, o Vasco dá espaço, mas vai pro intervalo, volta e decide até o fim dessa guerra, né? Porque foi uma guerra por espaço, ali no final pra sobreviver o Botafogo, as substituições do Botafogo com nomes muito grandes, muito técnicos, e aí essa imagem é inexplicável, né? O Robert Renan vira também um nome pra essa partida, porque ele é um jogador que chega nesse momento pra também selar um novo momento do Vasco, que consegue trazer jogadores pra subir o nível do seu elenco, com um técnico que é muito trabalhador, que consegue implementar muito rapidamente nesse elenco o seu estilo de jogo, que é claramente muito respeitado, e pra gente é muito claro o quanto o Vasco evoluiu. É muito merecedor de ter conseguido a vaga, foi uma disputa equilibrada, a gente viu a diferença entre os dois jogos ali, como o Bruno falou, o Vasco conseguiu o primeiro... Que essa magia há algum tempo e volta agora, mesmo nesse turbilhão de gestão, de problema, de questões, pelo segundo ano seguido, a semifinal da Copa do Brasil. Vale lembrar que no ano passado ninguém esperava, o Vasco estava lá. E agora está de novo, enfrentando o Fluminense. Esse reencontro, óbvio, o Diniz vai ser um personagem nessa semifinal, mas o Vasco foi muito valente, muito obediente. O Diniz, que é tão ofensivo, que gosta tanto da bola, fez um jogo sem bola hoje muito correto. Sofreu física, mas resistiu, foi valente e está na semifinal. E teremos Vasco e Fluminense. Puta com o Botafogo depois de um jogo difícil, um jogo pegado, pra mim, o melhor jogo dessa fase de quartas de final da Copa do Brasil. O Diniz bancou o Robert Renan, que tinha entrado no segundo tempo. Ele bateu, não cavou, bateu muito bem e classificou o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Segundo ano consecutivo que o Vasco chega a esse estágio da competição. No passado foi eliminado pelo Atlético, que caiu hoje. Mas é curioso como o Vasco tem conseguido chegar no mata-mata e ao mesmo tempo sofre nos pontos corridos. Ano passado foi assim, tinha dificuldade no Brasileirão, mas foi até a semifinal e foi eliminado por um gol, um chute de fora da área do Hulk, num duelo que também iria para os pênaltis. George, boa noite. O mérito do Vasco na classificação contra o Botafogo. Boa noite a todos. Cara, primeiro que assim, acho que é uma surpresa. Pra mim, pelo menos, é uma surpresa o Vasco chegar a essa semifinal, porque depois do empate no primeiro jogo, o Botafogo atuando em casa, eu achava que o Botafogo era favorito. Acho até que pelos 90 minutos o Botafogo fez um pouco mais do que o Vasco, mas de fato tem muito mérito do Vasco, porque a superioridade do Botafogo não foi pelo menos o que eu imaginava que seria, né? Quer dizer, a gente viu o Botafogo muito bem ali nos 10 minutos iniciais da partida, depois no final do primeiro tempo também foi melhor, né? E aí, depois até desse gol aí do Vasco, acho que na sequência do gol do Vasco, o Vasco permanece tranquilo por um bom tempo, até que o Botafogo lá no finalzinho do primeiro tempo volta a ser superior. Cara, o empate pra mim é uma... E acho que o Vasco no segundo tempo criou boas chances, né? Claro que o Botafogo criou mais, mas no segundo tempo, com o Ryan, com o Felipe Coutinho, teve duas boas oportunidades. Então foi um Vasco que conseguiu até chegar mais na segunda etapa do que tinha chegado no primeiro. E acho que, assim, olhando para o que foi o jogo, não é nenhum absurdo o empate. Por mais que o Botafogo tenha produzido um pouco mais. E olhando para a diferença de condições hoje de um para outro, é um jogo para ser elogiado do Vasco. Aí nos pênaltis, um negócio impressionante também a qualidade das batidas, porque todos os... Treinaram, hein? Nossa, todos os pênaltis do Vasco muito bem batidos. Às vezes você treina, né, Felipe? E não dá em nada. E não dá em nada porque, cara, no jogo é outra coisa, atenção, nervosismo, mas de fato as 5 cobranças em altíssimo nível e o Vasco tá na semifinal. Aí acho que é um grande resultado para quem vive o momento que o Vasco vive. Se tem um torcedor que sofre nos últimos anos é o do Vasco e hoje a celebração de uma semifinal, Bertozzi. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. Ano passado bateu na trave, né, contra o Galo, finalzinho, ele tava indo pros pênaltis, aquele gol do Hulk. Esse ano ele vai ter mais uma oportunidade contra o Flu. Já houve confrontos no passado, né, deu Flu em 2000 nas oitavas, deu Vasco na semifinal em 2006, né, quando fez a final contra o Flamengo. Agora mais uma vez esse confronto, mas sem dúvida uma classificação marcante, importante, do Vasco que marcou presença hoje nesse grande público no Newton Santos, né, mais de 40 mil pessoas, o grande público do ano lá no Newton Santos, mas marcante a classificação do Vasco, sem dúvida. E tô de acordo com o Jean, o Vasco, embora não tenha sido o time dominante, e dá pra dizer que se fosse uma luta de boxe o Botafogo venceria por pontos, não existe isso no futebol, por isso a gente tem os pênaltis, mas o Vasco, enquanto o Coutinho esteve em campo, enquanto o Coutinho teve perna pra jogar, o Vasco teve seus momentos ali, teve
as suas chances. O Vasco competiu. O Vasco competiu o suficiente para não falar que é um absurdo esse jogo ter ido para os pênaltis. Então, acho que é justo a gente reconhecer o trabalho do Diniz no confronto, dos jogadores, de uma maneira geral, e as cobranças dos pênaltis foram impecáveis, né? Não teve chance pro Neto ali, né? Todas as cobranças foram muito bem feitas, e tô com o Eugênio. A coragem do Robert Renan, coragem do Diniz, porque não teve um, cara. Não teve um que não prendeu a respiração ali. A gente estava aqui, um olhando pra cara do outro. Também, né? Não teve. Porque assim, ele não vai cavar. Não, ele não vai. Eu não sei como ele vai bater. Se ele vai bater no canto, se ele vai bater forte, mas cavar ele não vai. A minha impressão era, ele vai bater no meio. Porque assim, o último pênalti, eu acho que é um pênalti de segurança, porque eu acho que o goleiro vai escolher um canto, não sei. Eu acho que ele foi no certo. Ele foi na segurança, foi no meio, foi no certo e acabou convertendo, mas parabéns aí ao torcedor do Vasco, que de fato precisa de momentos assim, né? E vai viver a expectativa de uma semifinal e com muita esperança, sem dúvida nenhuma. E o Botafogo volta a cair no mata-mata para um time que no papel é inferior a ele, né? Temos coisas para discutir também sobre a temporada do Botafogo, porque o Botafogo enfrentou dois adversários que no papel ele tinha que ter superado. Não, sem dúvida, a gente vai falar do Botafogo aqui, mas, Calçade, quero te ouvir também nessa visão do Vasco, numa Copa do Brasil em que Flamengo e Palmeiras caem nas oitavas, e todo mundo fala, tá democrática, o Vasco chega numa semifinal e olha e fala, vamos que vamos. Olá, boa noite, Calçade. É a essência da Copa do Brasil, desse tipo de competição do mata-mata. Você tem o São Paulo que perdeu para um time que está na segunda divisão, Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Corinthians, que passou pelo Palmeiras, que era a maior força. Flamengo não está nesse momento da competição, equipes da Libertadores da América ficaram fora muito antes. Então é um mata-mata, cara. Eu vejo o Vasco jogou na possibilidade, no limite das possibilidades que ele tem hoje. Enquanto o Botafogo bota para jogar o Savarino, o Arthur no segundo tempo, o Vasco tem improvisações, né? É o Mita que entra para jogar do outro lado, é o Hugo que joga já no Moura, joga na zaga. E o Vasco Tietê com 10 minutos. É um negócio assim que, sabe quando você olha, o treinador olha e fala assim, meu irmão, é mais uma só, eu vou dar um jeito. Então entendo que o Vasco tem uma classificação sensacional. Foi o melhor jogo, acho que nós tivemos aqui dessa etapa. Porque o jogo esse é um clássico, teve tudo. Teve intensidade, uma competição absurda do começo ao fim. No final, o Vasco pressionando demais, né, sendo pressionado demais pelo Botafogo, principalmente pelo seu lado esquerdo, direito do Botafogo, se salvando, não tendo assim tantas oportunidades. O Botafogo chutou 22 vezes a gol. Quer dizer, o Botafogo buscou, mas foi com um formato para iniciar o jogo, que era com o Santi, com o Jefinho, com o Correia, o Arthur Cabral. Você fala assim, o jogo fica nos volantes, né? Porque você tem que acelerar, você tem que ter velocidade, você tem que ter uma defesa que joga mais alta para acelerar. Melhorou um pouco o Vasco no segundo tempo, mesmo com essa formação, porque aí ele teve posse para circular com um time que é naturalmente com um quarteto muito agressivo que ele levou para campo, o David Ancelotti. Então, assim, o que o Vasco fez é nítido e claro de uma Copa do Brasil, que ocorre aos montes. E o Vasco chega em condição, cara, você não se pode duvidar nesse momento, pode acontecer qualquer coisa. Você fala assim, entre Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense, veja o Fluminense hoje mais consistente e o Cruzeiro também mais consistente. A gente, quando olha para o Campeonato Brasileiro, enxerga isso. Dito isso, afinal, é Vasco e Corinthians. Agora, vem uma Copa do Brasil. Você olha para Vasco e Fluminense, dos quatro, talvez, o Fluminense seja o que tem mais característica de tirar o seu melhor nas Copas. Sim. Né? Então, nesse aspecto, essa semifinal vai ser ultra interessante nesse ponto. Né? Que você olha assim, dos quatro, o Cruzeiro é o que está mais consistente no Brasileiro. Ainda assim, você está competindo com o Flamengo e Palmeiras, que estão a fundo no Brasileiro, mas... E a gente está falando de uma vaga de Libertadores para um desses quatro. Que é grande. Que é grande. Você passou, não tô duvidando essa história da Libertadores da América, tem uma vaga em jogo. Porque é muito provável uma vaga que três deles não consigam vagas na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro, sim. O Cruzeiro sim, mas acho que então assim, tem um peso maior ainda, né? Além do título, evidentemente, que é grande, além do dinheiro, que é enorme, que tem um valor muito grande, né? Acho que para Vasco. O combo da Copa do Brasil, ele é excelente. Vaga na Libertadores, uma baita grana e um título nacional que é o segundo em importância, está abaixo do Campeonato Brasileiro. O combo é maravilhoso. O combo é maravilhoso, ainda mais para quem sobrou, né? Porque se fossem aqueles times que estão competindo, Palmeiras e o Flamengo, lutando pela Libertadores pelo título brasileiro, teria um valor menor. Eles virou. Não, é isso. Acho que se fosse, sei lá, para Flamengo e Palmeiras, por tudo que ganharam nos últimos tempos, pelas suas condições financeiras, pelo fato de que a vaga na Libertadores vai ser uma obviedade tanto para um como para outro, você vê como só aí, quer dizer, o peso já seria menor, né? Para esses dois clubes, por tudo que os envolve hoje. E acho que nesse caso nós estamos falando de assim, um dinheiro que vale muito, né? Porque é óbvio que o dinheiro hoje é mais valioso para o Corinthians ou para o Vasco do que é para o Flamengo ou para o Palmeiras. O título vale mais e a vaga na Libertadores também. Então é uma competição que acho que vai ter a absoluta prioridade do seu. E a mudança, né, Jean, de calendário eliminou o que poderia ser um problema, que é o seguinte, a luta com o Z4. Porque você ganha a classificação para Libertadores e os caras podem dar uma vacilada no resto, agora, eu digo. Você encaminha uma classificação agora e aí vacila no resto do ano no Brasileirão. Isso não vai ser possível, porque é pós-brasileiro. E eu ia até perguntar isso para vocês em relação ao Vasco, que no caso do Vasco,
se não houvesse essa mudança de calendário, muito provavelmente os enfrentamentos de Copa do Brasil iam ser miolos de semana, em que no fim de semana você vai enfrentar um confronto direto de Z4. Você tem que fazer escolhas, claro. Quanto isso... Claro, o Vasco vai lutar contra o rebaixamento, se for rebaixado, disputa a Copa do Brasil absolutamente de ressaca, triste, deprimido. Mas quanto essa mudança para uma equipe que vive o brasileiro do Vasco, ela aumenta a possibilidade de competir verdadeiramente pela Copa do Brasil. De você tá 100% na Copa do Brasil sem ter que fazer escolha sobre ele. Aumenta desde que ele faça os 45 pontos, né? Aí vai tranquilo. Tá liberado, agora é focar, já passou, se conseguir se livrar do rebaixamento, já passou o ruim, agora é tentar aproveitar o bom. Sim. E aí, quanto antes você se livrar... permite focar numa competição só. Quanto antes você se livrar, mais tempo você ganha de preparação. No sentido de que, assim, se você chegar à última rodada ameaçado, a tensão tá ali, a parte física tá ali. Se você escapar com 2 rodadas, você ganha uma semana pra preservar o jogador que tá ali estourando, jogador que você precisa descansar um pouquinho. Vão chegando bagaço até o final do campeonato. Então, assim, claro, cara, é o cenário ideal, né? Acho que tem a questão de como eles vão chegar lá fisicamente, mas assim, óbvio, por tudo que a gente já falou aqui, assim, qualquer que fosse o momento destes jogos, né, seriam prioridades. Tanto para Vasco, como para Fluminense, como para Cruzeiro e para Corinthians. Quer dizer, eles seriam tratados como prioridade, sendo jogados agora no meio de semana, entre rodada de brasileiro, ou sendo jogado no final do ano. Agora, é claro que é melhor você, teoricamente, chegar lá e talvez, e alguns deles certamente, né, vão ter uma reta final de Campeonato Brasileiro mais tranquila e vão poder chegar mais preparados para esse jogo, vão poder focar melhor. Quer dizer, aquela preparação que os times que foram disputar a Copa do Mundo de Clubes tiveram, né, de mais de uma semana, 2 semanas, talvez seja o caso do que esses times vão ter antes de disputar a Copa do Brasil. Aí vai depender, justamente como falava o Léo, da reta final. Mas é legal, no fim eu achei que as mudanças de data, essa mudança de calendário, ela acaba fazendo sentido. Eu sei que Flamengo, Palmeiras, né, o Cruzeiro também vai ter que jogar, mas já tá na Copa do Brasil. Mas os que jogam o título brasileiro, mas agora vai ter que jogar o título brasileiro no meio de todas as rodadas, inclusive de Libertadores e tal. Mas assim, algum problema você teria sempre, né? O problema já é o calendário. Exato. Então assim, qual vai ser o problema? Esses 4 aí, o que mais vai ter problema é o Fluminense. Porque ele tá na Sul-Americana. E ele pode seguir na Sul-Americana. Se ele for até o final, provavelmente tem o jogo da final é no sábado. Aí tem algum jogo de Campeonato Brasileiro que vai ter que ser remarcado para alguma data que não existe. Ele tá em 3 competições. Ele tá em 3 competições. E a Copa do Brasil. E ele tem força para brigar pelos títulos das Copas. Né? Das Copas. Ele é o único brasileiro, em 3, né? É o único em 3. De todos os times brasileiros. E ele tem 2 chances de Libertadores aí, né? Tem, pela Sul-Americana ou pela Copa do Brasil. E ele mostrou a força dele ontem. Só que ele já é um time, se não me engano, depois do Bahia, o que mais tem jogos disputados na temporada. Ele vai chegar, isso pode ser bom pro Vasco, pensar que o Fluminense vá até a final da Sul-Americana, porque quando chegar no dia 10 de dezembro, que é o primeiro jogo da semifinal, o Fluminense vai estar um trapo. E, aliás, assim, ele é o único que está em 3 competições. E é o único dos remanescentes das semifinais da Copa do Brasil que disputou também a Copa do Mundo. Então, assim, é uma... E foi mais longe, né? Renato sempre faz questão de falar. Ou seja, o Vasco tá felizão. O Fluminense, inclusive, já experimentou a oscilação de desempenho em função disso, né? Na volta ali do Mundial. Então, isso é real. A Copa do Brasil, nesse momento, tem o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro. Então, deve ganhar uma vaga jogando o Brasileirão. Tá disputando títulos? Sim, tá. Então, o Cruzeiro vai a Libertadores, né? Quer apostar, mas tá sem ideia? Copie de quem sabe. Disputando títulos? Sim, tá. Então o Cruzeiro vai a Libertadores, né? Seria uma loucura imaginar o Cruzeiro agora com uma queda de rendimento que tirasse ele do G4 até da fase de grupos, isso não vai acontecer. Ainda mais focando só no Brasileiro. Exatamente. Tem o 9º colocado, que é o Fluminense, que tem essa agenda pesadíssima. O Flu ainda na 9ª colocação, 28 pontos, é a colocação baixa. Aí você encontra o Vasco na 15ª posição e o Corinthians é o 12º. Ou seja, para essa galera aqui de baixo, é um negócio fantástico se a vaga ficar aqui embaixo. Não, só queria trazer uma questão do Vasco que eu tô vendo aqui no chat, a história do Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho, aliás, eu queria jogar pra você, assim, óbvio que o Vasco tem limitações, mas qual é a parte do Vasco que funciona? Assim, aonde tá a força desse Vasco além de competir? Posso começar? No gol. Embora hoje não tenha sido uma boa atuação do Léo Jardim. O pênalti ali, pegou o pênalti, maravilhoso, classificou o time. Mas o jogo, 90 minutos, aí foi mal. Ele comete o pênalti, um pênalti desastrado. Ele sai mal do gol várias vezes em bolas aéreas. Ele estava muito inseguro. Só que na disputa de pênaltis ele pegou um que foi o suficiente. E o Felipe Coutinho não consegue jogar 90 minutos. Mas enquanto está em campo, tá jogando bem. É a figura desse time? A figura do time é o Felipe Coutinho ou não? É o Felipe Coutinho possível. Não é o Felipe Coutinho dos sonhos. Não é o Felipe Coutinho do Liverpool. Foi a melhor fase da carreira dele. Mas ficam vestígios pelo campo, né? Se você pode ter 60 minutos desse Coutinho, ótimo. Exato. Ótimo. Do Felipe, do possível, do atual. Então o cara que bate a falta que origina o gol do Vasco. Que no segundo tempo cria 2, 3 jogadas ali de perigo. Uma delas ele finaliza não muito bem, né? E o adversário respeita. Vem do fundo, né? Cruzada para trás.
E ele tem o talento, né? Isso é indiscutível. Lamentavelmente falta para ele a força física, sempre bota a mão na coxa, sente alguma coisa, sente outra ali, mas ele é preservado ali numa redoma de vidro, sempre sai por volta da metade do segundo tempo para que tenha condições de jogar de novo. E nisso ele está fazendo uma temporada regular, eu digo de participação. Tá? Ele está quase sempre presente, quase sempre saindo ali pelos 20 do segundo tempo, mas tem ajudado bastante o time.